há um certo padre que eu não deixo de admirar e acompanhar, que afinal de contas ele conduz a única missa que eu considero válida, que é a missa tridentina. É o velho rito, o antigo rito romano, que, que era o padrão, era a missa que usualmente era rezada nas igrejas até o famigerado Concílio Vaticano II. Entretanto, ao ouvir a última homilia desse padre, e que segue a mesma linha dos demais que fazem parte dessa congregação, ele, como já vinha fazendo há muito tempo, só que eu penso que dessa vez ele sintetizou tudo de uma forma tão virulenta que eu não, não pude deixar de vir aqui para fazer uma espécie de, até mesmo de desabafo, porque eu me pergunta a este padre, e eu não sou ninguém aqui para contestá-lo, obviamente. Seja, que tome o que eu estou falando apenas como um desabafo ou uma manifestação de perplexidade de alguém que já vive perplexo com tudo que acontece nesta distopia. Portanto, me causa espécie ouvir este padre e o coro que todos os outros dessa congregação fazem, que eu observo tem muitos méritos. Só o fato deles ainda resistirem com a missa tridentina já é um grande mérito. Não obstante, eles vivem atacando o tempo todo pessoas que eles taxam de teóricos da cons. Eles dizem que não existe nenhuma teoria da cons, tudo isso aí é fictício, não existe, é inexistente, não sei em que mundo eles vivem. Eles vivem atacando conservadores, vivem atacando aqueles que também criticam o atual Papa, combatem veementemente o sedevacantismo, não que eu esteja também nesse aspecto totalmente de acordo. Entretanto, eles ratificam o atual Papa, o apoiam, jamais fizeram uma crítica sequer a ele, assim como também eles nunca falaram absolutamente nada contra a NOM, e chamam a todos que têm lutado contra a NOM de teóricos da cons. Dizem que esses teóricos da cons são pessoas tomadas de um orgulho desmedido, que fazem isso apenas por orgulho, porque acham que sabem mais do que os demais, e que é uma espécie de elitismo ou de orgulho do saber, pessoas que se colocam acima das demais por achar que sabem mais do que as outras. Isso que eles falam, principalmente este padre, que fez uma homilia, para mim, na minha concepção, lamentável neste último domingo. E eu fiquei mais do que nunca perplexo
eu senti ali uma espécie de campanha, já aquilo que eu havia até tomado como meros arrivismos, eu observo que é realmente uma campanha. Eu realmente não entendo, porque ao mesmo tempo que esse padre faz esses ataques virulentos indiretamente a pessoas como o Viganò, por exemplo, certamente visando o Viganò, visando outros raros e extraordinários religiosos, porque antes da gente condenar todas as religiões, todos os religiosos, como eu sempre observo aqui, sempre há pessoas em qualquer meio, e nos religiosos também, que se destacam e que como que destoam e procuram lutar, fazer algo, serem até mesmo se oferecer como mártires, que muito tem faltado. E este padre até, em um certo momento, ele disse que a martirização é até desejável, é bela, meritória, e ele não vê que muitos têm se martirizado justamente por combater a NOM, combater esta distopia, este mundo orwelliano, este admirável mundo novo. Ele diz que tudo isso é simplesmente teoria da cons, que essas pessoas que estão falando, tentando alertar as outras, não passam de pessoas tomadas de orgulho, como que se ele também, de certa forma, então, quando ele se coloca até mesmo acima da verdade, dos que tentam difundir a verdade, eu pergunto se ele também é uma pessoa totalmente humilde, devota, piedosa. Creio que não, porque ao mesmo tempo que ele, com todo o direito, que ele opta por uma certa corrente, ao mesmo tempo ele, paradoxalmente, é, ele tem feito ordenamentos não é bem a palavra, né? Ele tem exigido que os seus fiéis sejam pessoas extremamente escrupulosas em tudo. Ele até mesmo dá orientações a respeito de como as pessoas devem se vestir. O que eu também, em parte, estou de acordo quando ele diz que muita gente se veste de maneira relaxada demais. Está correto, né? Pessoas hoje andam de bermuda, chinelo, boné, usa um boné virado, né? Andam de qualquer jeito, camiseta regata, camisetas de time de futebol, né? Pior ainda as mulheres que andam com trajes sumários, trajes escandalosos. Até estou até de acordo, porém esse escrúpulo tanto quanto farisaico, eu diria que perto do que anda acontecendo, tudo de terrível que anda acontecendo no mundo, para mim isso é nada. Nada. Ele mesmo admite que isso não é pecado. Ele diz, isso não é pecado, mas as pessoas não deveriam fazer isso, agir dessa forma. Eu até concordo em parte. Porém, será que o senhor padre, que é de mais importante é ficar pegando no pé das pessoas em relação ao que elas vestem? Eu nunca vi Jesus Cristo, em nenhuma parte do Evangelho, fazer esse tipo
de exigência, muito pelo contrário. Isso não soa farisaico, senhor padre? A mim soa. Mas como eu disse, em parte eu até concordo. Entretanto, por que o senhor combate com tanta veemência pessoas que estão corajosamente, e ao contrário do que o senhor disse, pessoas que estão se arriscando, colocando suas vidas em risco, se martirizando, porque nada tem a ganhar. Nada tem a ganhar, a não ser perseguições, calúnias, difamações, ataques, xingamentos, até mesmo correndo risco de vida. Quantos o senhor chama de teórico da cons não tiveram suas vidas destruídas, não acabaram mortos e esquecidos, pisoteados, marginalizados? Eu nunca vi o senhor, a congregação do senhor, a igreja do senhor, fazer absolutamente nada para ajudar essas pessoas, nem mesmo dar uma palavra, e pior ainda, o senhor os condena. E ainda o senhor, em vez de se alinhar aos combatentes que estão, os raros combatentes que eu já citei aqui, e que também não são pessoas perfeitas, também incorrem em certos equívocos. Mas quem é perfeito, senhor padre? O senhor é perfeito? Parece que os senhores dessa congregação se colocam todos como santos e perfeitos. Os senhores são perfeitos? Os senhores vivem dizendo que se deve perdoar, se deve ser tolerante, mas os senhores não estão sendo tolerantes, não estão sendo piedosos, não estão compreendendo aparentemente o que anda acontecendo. Por que fazer tais ataques totalmente gratuitos? O senhor ficou bravo porque alguém colocou folhetos aí na sua igreja contra o sede-vacantismo? O senhor achou um assinte isso, uma falta de respeito? Será que quem colocou isso não estaria tentando alertá-lo e aos demais? Será que isso é algo tão grave assim? Espero que o senhor também não esteja censurando ninguém, tentando calar ninguém. Não faça isso. Bom, mas quem sou eu para falar algo, não é mesmo, senhor padre? É, mas eu não consigo ficar calado, porque não propriamente pelo que o senhor disse, mas o que a postura do senhor reflete a postura de muitos que andam por aí. Então, de certa forma, eu também me refiro a todos os outros que, como o senhor, agem dessa forma e pensam dessa forma. Para que tantos escrúpulos com que as pessoas vestem? Eu posso até fazer algumas recomendações, mas eu não faço isso com ninguém. Prefiro, prefiro estar aqui combatendo os senhores do mundo, aqueles que realmente causam os estragos e que, por causa dos seus atos, levam a todos os males menores, como o senhor mesmo aponta. E eu me pergunto por que o senhor se exime de se não fazer um combate como alguns que eu realmente, aos quais eu realmente parabenizo e apoio, porque o senhor ao menos não nos deixa em paz. O senhor prefere tirar corpo fora, o senhor é sua douta congregação que adora também
uma, uma explanação acadêmica, que eu já vi muitos dos seus, assisti quase todos os cursos que os senhores deram, e assisto sempre as suas homilias, e sinto que há uma tendência da parte dos senhores de um academicismo, de uma teologização, e obviamente o discurso que os senhores fazem, na maioria das vezes, não é para as massas. Então onde é que está o orgulho, como os senhores sempre dizem, o orgulho intelectual de muitos que andam por aí, que usam até uma linguagem empolada, como o senhor mesmo falou, quando o católico tem que usar uma linguagem normal. Espero que eu esteja aqui, como o senhor faz questão, né? Esteja usando aqui uma linguagem equilibrada. Sabe que fica difícil usar uma linguagem equilibrada diante de absurdos, como os que o senhor disse? Eu fico realmente perplexo, pasmo, me fico me perguntando a quem os senhores servem na verdade. Espero que seja apenas um equívoco da parte de vocês e não que os senhores estejam de alguma forma também malcomunados. Espero que não. Afinal de contas, missa tridentina, rezada em latim, é algo que eu não posso deixar de assistir, de acompanhar, porque não se encontra mais em parte alguma. E eu sei que os senhores devem ter sido repreendidos por altos prelados, talvez até mesmo pela Santa Sé. Os senhores nunca disseram nada a respeito. Se é uma escolha que os senhores fizeram, eu respeito, nada tenho a dizer. E como também os senhores certamente não irão mudar, irão continuar com o mesmo pensamento, mas eu não posso deixar de externar aqui a minha completa e total perplexidade e dou até, como é que eu não vou dar razão a muitos que criticam a igreja, como eu não vou dar razão a muitos que até acabam apostatando diante disso tudo. Será que devemos condenar a atitude dessas pessoas que não deixam de serem cristãs, mas ficam tão chocadas com as atitudes de muitos de vocês, da igreja? Eu me cansei disso, sabe? Já passei por tantas decepções, aborrecimentos, e até contei, já que eu sou autor de um livro sobre aparições, e fiz uma pesquisa de anos e anos e jamais tive um respaldo, e aí fui até rechaçado. Quer dizer, eu fico me perguntando por que que a teologia da libertação dentro da igreja, os senhores nunca combateram também. Os senhores já falaram algo contra, eu já acompanhei isso também. Algumas vezes os senhores chegaram a falar contra e os senhores não recomendam, ok. Porém, nunca de fato combateram, não é mesmo? Então, se os senhores permitem todo esse mal e os senhores apenas dizem para as pessoas não cometerem pecados, que é correto, não deixa de estar correto, os senhores são tão ciosos, são tão escrupulosos em relação a isso, as pessoas não cometam pecados, que as pessoas interiormente também sigam todos os ensinamentos e pratiquem não só exteriormente como interiormente, principalmente interiormente, que as pessoas se arrependam, que as pessoas façam meia-culpa, que as pessoas abandonem o pecado, tudo isso está totalmente correto. Eu apenas realmente não entendo por que os senhores combatem aqueles que combatem o mal. Os senhores não acham que Anon é um mal? Me choca ter ouvido certa vez quando um dos senhores disse que se
certos setores ideológicos tomarem o poder, qual o problema? Qual o problema? Encararemos, viveremos, aceitaremos. Aí os poderes de Roma, de César, qual o problema, não é mesmo? Se o apocalipse vier também, qual o problema? Apenas fiquemos aqui rezando, é o suficiente. Se os senhores quiserem pensar dessa forma, ok. É uma opção dos senhores. Porém, por que os senhores movem tanto combate? Resolveram se engajar numa espécie de combate aos que têm combatido. Aos poucos, os senhores têm atacado uma meia dúzia de pessoas. Os senhores acham que existem milhões? Não, só uma meia dúzia. Dentro da igreja, quantos? Quantos? Padres que eu conheço. Já citei aqui. Não vou citá-los aqui para não ofendê-los, né? O senhor sabe quem são. E os senhores se ofendem até mesmo com o nome deles. Os senhores nem mencionam nomes, não falam nada também, né? E parece que, assim, são pessoas tão abjetas que até citaram nomes já é algo que amaldiçoa. Então, até então, por respeito aos senhores, não vou nem citar quem são, mas as pessoas sabem quem são os poucos que... Eu citei um aqui que é o Viganò. Mas existem alguns outros poucos que eu sei que os senhores estão visando e realmente não entendo por quê. Porque são pessoas que têm poucos seguidores, não tem tanta voz assim. Já o Papa, que anda cometendo tantas... O senhor sabe muito bem que o Papa tem feito tudo para destruir a igreja, o senhor sabe muito bem, ou não? O senhor sabe que o atual Papa tem feito. O senhor sabe a linha dele, as posturas dele, que são totalmente anti-igreja, são totalmente anti tudo aquilo que Nossa Senhora nas aparições falou. Ele tem feito tudo ao contrário. Ele tem, como o Viganò tem alertado, ele está completamente ligado aos senhores do mundo, aos overlords, e está unido a todos esses crápulos que têm destruído o mundo, que têm levado ao mundo a essa situação. Então, será que o pecado maior é dos que vestem uma roupa inadequada? Será que o pecado maior é daqueles que como os senhores apontam, fazem uma coisinha aqui, uma coisinha ali? Esses são os piores pecados que se pode cometer? Será? Será que por que os senhores não apontam, em vez de apontar os pequenos pecados do dia a dia, que todos cometem, todos continuam cometendo, senhor padre? Infelizmente a carne é fraca, o senhor sabe disso, a carne é fraca, as pessoas, somos humanos, todos cometemos pecados, esses pecados vão continuar sendo cometidos. Mas será que o mais grave são esses pequenos pecados? Por que os senhores não combatem os grandes pecados, os maiores pecados da humanidade, que são aqueles cometidos pelos próprios líderes e autoridades religiosas? Começar pelo Papa, começar pelos milhares e milhões de bispos, cardeais, prelados, que estão aí completamente vendidos ao demônio, estão completamente entregues, que estão a serviço mesmo do demônio, dos senhores do mundo, Danon. Quer dizer que os senhores acham que é melhor, então, simplesmente ficar assistindo tudo isso, não falar nada, deixar tudo isso acontecer, fiquemos aqui rezando num canto, algo que eu acho que quase todo mundo já faz, e hoje em dia mais ainda. Quem é que hoje em dia, diante de tanto satanismo, tantas graças, quem é que hoje em dia não reza, não pede? Temos rezado, padre, senhor padre, temos rezado desesperadamente, rezado o terço, como Nossa Senhora recomendou,
pedido insistentemente, mas é aquilo, né, Senhor Padre, o Senhor sabe disso, nós estamos sujeitos ao desejo de Deus apenas. Estamos, se é o desejo de Deus, se tudo isso já é um plano, ou é algo que nós mesmos construímos, nós nos condenamos pelos nossos próprios atos, como se diz. Nós não escaparemos de qualquer forma. Ok? Porém, apenas assistir a tudo pode ser uma opção, como eu disse, sem problemas. Quem quiser comportar dessa forma, ok. Mas, Senhor Padre, pegar no pé das pessoas por pecadilhos e deixar que essas autoridades façam o que fazem, e os senhores nem sequer se prontificam, os senhores como autoridades religiosas que são, os senhores nem sequer façam uma crítica. Pior, os senhores atacam os pouquíssimos que têm a coragem, que estão sendo massacrados, que estão sendo martirizados. Os senhores ainda têm a coragem de ficarem perseguindo essas pessoas? Realmente não entendo. Mas é isso, Senhor Padre. E eu não estou falando apenas com o senhor. Falo com todos os demais que pensam da mesma forma. Então é isso. Que Deus possa nos guiar a todos e mostrar a nós o verdadeiro caminho. Muito obrigado.